Vamos dar início, então, a essa que é a última sessão dessa parte dos painéis, não é? Hoje, sexta-feira, dia 28 de novembro, na mesa 9, que tem como tema Ora Literatura, Identidade, Transculturalidade e Visibilidade, o entrelugar como vestígio colonial nas literaturas brasileiras, luso-angolanas, congolesas. Essa mesa vai ser composta pela Bárbara Chaves, que é a presidente da mesa também, aqui da UF, pelo Christopher Rive Santville, daqui da UF, nosso doutorando, e Jaqueline Brito, daqui da UF. Eu vou passar a palavra para a Bárbara, que vai coordenar o processo aqui hoje. Obrigado. Boa tarde, gente. Queria primeiro agradecer a presença de vocês, agradecer a organização, a Santinho, que está ajudando a gente ali. Fazer um adendo que a nossa mesa só tem 3 pessoas, porque a Ana Beatriz não pôde vir hoje. E vamos lá. A gente vai fazer a apresentação em ordem alfabética, né? Então, eu primeiro, depois o Christopher, depois a Jaqueline. A minha comunicação, o título dela é Pertencer a Lugar Nenhum, o entrelugar como vestígio colonial na literatura em língua portuguesa. Eu parti de algumas reflexões que saíram da minha pesquisa de mestrado, em que eu foquei essa questão do entrelugar dentro da migração. Eu pretendia, com essa comunicação, analisar a representação do entrelugar como uma condição vivenciada por uma geração de crianças oriundas de um processo migratório no final do século XX. O contexto específico são os movimentos migratórios relacionados ao final do regime colonial português, em que muitos africanos vão para Portugal, muitos dentro de uma condição que parecia para eles possibilitar algum tipo de pertencimento a essa nação, e, no entanto, quando eles chegarem lá, eles vão ser recusados, eles vão enfrentar esse não pertencimento. Então, em primeiro lugar, eu queria recuperar essa ideia do Fanon, que o Fanon vai lembrar que o mundo colonial é um mundo dividido em dois, um mundo partido. Ele é constituído por esses 2 polos coloniais, esse lugar do colonizador, esse lugar do colonizado, e essa divisão não vai ser eliminada com a independência dos territórios coloniais, mas vai ser perpetuada conjuntamente com essa colonialidade. E essa perpetuação vai ter grande parte na rejeição desses personagens que estão relacionados a esse local de chegada, para onde eles migram, para esse destino, através da história de colonização. Então, nesse contexto, eu destaco a marcação desses personagens como estrangeiro, que a Saidiya Hartman afirma não se referir unicamente à questão de familiaridade, Então, a questão do assimilado, do miscigenado, que vê algum tipo de familiaridade nessa nação portuguesa, isso não vai ser suficiente nessa busca por pertencimento, porque também, segundo a Saidiya Hartman, há uma importante e particular relação com o passado a ser considerado. E, nesse caso, percebe-se nessas gerações que vão ser representadas nas obras que eu vou tratar aqui, uma evidência de uma herança, de um acúmulo de histórias muito dolorosas e violentas a serem revividas. Essa seria uma ideia da Cida Bento. Então, se as violentas interações operadas historicamente produziram novos sujeitos, nota-se um determinado personagem cujos conflitos experienciados no processo não vão deixar de permear a sua própria construção identitária. Então, além disso, reflete-se que a percepção desses novos sujeitos não deixa de ser atravessada por esses conflitos, que provoca a rejeição contínua dos que carregam determinadas heranças, até mesmo heranças dicotômicas dessa história. Então, como se constitui esse entrelugar nas obras? Eu elenquei 3 romances para tratar nessa comunicação desse entrelugar. O primeiro, Os Pretos de Pousa Flores, da Aida Gomes, que é uma família composta por um português retornado e seus 3 filhos mestiços que vão migrar para Portugal nesse momento dos retornados, mas essas 3 crianças, que são crianças negras, vão ter uma recepção distinta dos retornados quando chegarem em Portugal. O outro romance é Um Preto Muito Português, da Thelma Tivon, que é protagonizado pelo Budjurra, e ele vai relatar a sua experiência, a experiência dos seus irmãos enquanto portugueses negros, descendentes de cabo-verdianos, e também essa existente luta para serem enxergados como parte da nação portuguesa, porque eles também vão ser vistos por essa ótica da estrangeiridade. E, por fim,
essa Dama Bate-Bué, da Yaraná Carranda Monteiro, que vai retratar um retorno após o retorno, né, já que a protagonista Vitória ela vai migrar para Portugal muito jovem, ela vai de Angola para Portugal, mas agora nesse romance a gente vai ver ela retornando para Angola e também tentando entender como se encaixar, né, nessa relação que ela tem com esse foi mal, gente, está nervosa. Como ela vai se encaixar nessas duas nações, enquanto uma estrangeira que é migrante em Portugal e que vai se tornar estrangeira no lugar onde ela nasceu, né, para onde ela está voltando. Então, o Stuart Hall ele vai mencionar, ele vai usar a conceituação da Mary Louise Pratt de transculturação, que ele vai falar que ela vai dizer que a transculturação tem a ver com esses grupos subordinados ou marginais que vão selecionar ou inventar a partir dos materiais a eles transmitidos pela cultura metropolitana dominante. Né? Isso seria feito para o Hall a partir dessas zonas de contato, essa copresença espacial e temporal de sujeitos antes que estavam isolados. Então, essa copresença vai ser causada pelo processo colonial, vai produzir determinados sujeitos que vão tentar equilibrar e adaptar esses materiais na própria construção identitária, mas a gente vai considerar também que essa transculturação ela não vai acontecer de uma forma harmônica, né? Mas vai ter um conflito, vai ter um caráter conflituoso, contraditório, combativo, porque tem uma disputa entre essas identidades que estão sendo organizadas ali, e essa disputa vai aparecer nessa construção identitária, nessa formação desses personagens. Então, de que maneira a gente pode observar esse interlugar nos romances? Como recorte, eu estou tentando tratar aqui dessa condição intermediária que se apresenta nesses romances, desses jovens especificamente, dessas famílias que vão passar por essa migração, que tem um histórico de assimilação e de miscigenação e vão ter que lidar com esse conflito desses remanescentes polos coloniais que vão continuar, de alguma forma, interferindo nessa identificação. Né? Então, ressalta-se, em primeiro lugar, os 3 trios de irmãos que se apresentam nos romances da Aida Gomes e da Thelma Tivon, que eles parecem construir uma escala nessa ideia dos polos, na medida em que as personalidades e as buscas por uma identificação de cada irmão parecem se direcionar ou para um caminho onde se luta por essa pertença portuguesa, ou na impossibilidade de encontrar essa pertença portuguesa por uma reivindicação de uma identidade africana um pouco aberta demais. E, contudo, é evidente que, para nenhum desses irmãos, no final das contas, esse pertencimento vai ser completo, vai se dar de uma maneira sólida, na medida em que está se buscando uma versão muito essencialista e monolítica do que seria essas identidades nacionais, essas identidades desses grupos. É pertinente ressaltar uma diferença fulcral entre esses trios de irmãos, né, que em Os Pretos de Pousa Flores, eles são de fato imigrantes, né, eles vão nascer em Angola e vão ser levados pelo pai português contra a sua vontade para Portugal, né, porque eles são crianças, e Portugal vai enxergar eles com essa lente que vai ser ultricizante, vai ser xenofóbica e racista, que vai coibi-los dessa integração nacional. E os irmãos, em Um Preto Muito Português, eles nasceram em Lisboa, né? A gente vai ver pelo título do romance. Eles são portugueses negros, né? Eles cresceram nessas ruas, eles estudaram lá, eles vão na praia em Carcavelos, mas eles nunca saíram de Portugal, mas eles vão ser vistos também como estrangeiros por essa sociedade, né? Nessa tentativa de uma busca, de uma identificação unívoca do que é essa sociedade portuguesa. E independente da sua origem, os processos desses irmãos vão ser muito semelhantes, tanto na rejeição quanto na inadequação, né, que vai ser posto em prática nesse contexto que não se desliga do colonialismo. Então, mais especificamente, os personagens, começando pelas caçulas, a Ercília em Os Pretos de Pousa Flores e a Sandra em Um Preto Muito Português, vão aparecer num polo que tenta se encaixar em uma portuguesidade que não vai ser desconcedida nunca, né, por causa das suas origens portuguesas, das suas origens africanas, e vai ser marcante como elas duas vão aparecer por signos que vão ser muito atrelados por essa
tentativa de uma cultura portuguesa, né, encaixadinha em determinadas regras, né, elas vão ter essa rejeição do cabelo natural delas, vão alisar o cabelo, por exemplo. A Ercília, ela vai se tornar bastante interessada nas práticas cristãs, que é a tia Marcolina, que é a tia portuguesa que vai receber essas crianças em Portugal, vai passar para ela, elas vão ser muito próximas. Essa tia também é um tipo de metonímia desse Portugal daquele momento, um pouco atrasado em algumas crenças que vão ser passadas para a Ercília. A gente podia supor que a idade afetaria a Ercília, porque ela vai muito nova para Portugal, né, mais nova que os seus irmãos, mas a Sandra, no romance da Tivon, foi criada pelos mesmos pais, no mesmo território, né, que os seus irmãos, e ela também vai se diferenciar por demarcar essa vontade de se aportuguesar. Ela vai se recusar a não se relacionar apenas com africanos, mas com homens negros, né? Por exemplo, ela vai além, ela só tem amigas brancas e ela começa, de acordo com Budjurra, a detestar pretos, né? E as duas vão parecer muito inocentes e ingênuas aos olhos de alguns outros personagens, né? Por um lado, por serem as mais novas, mas por outro, por essa ligação com Portugal, que vai ser muito pouco entendida pelos seus irmãos, que olham para essa nação e enxergam essa rejeição tamanha que eles sofrem por serem pessoas negras. E nesse âmbito, a Júlia Kristeva vai falar que, para o estrangeiro, e aqui a gente pode pensar a Sandra e a Ercília como essas estrangeiras, e aí cito: nenhum obstáculo retém, e todos os sofrimentos, todos os insultos, todas as rejeições lhe são indiferentes na busca desse território invisível e prometido, desse país que não existe, mas que ele traz no seu sonho e que deve realmente ser chamado de um além. Então, ambas nesse espaço da estrangeiridade, seja uma estrangeiridade real ou não, né, elas estão fiéis a essa sombra, a esse projeto nacional que pareceu prometido, né, essa ambição de se tornar português que parece alcançável a partir do segmento de determinadas regras, de determinados comportamentos. Aqui a gente pode pensar a questão da assimilação, que foi citado numa mesa ontem, né, que tinha o Estatuto do Indigenato com determinadas regras para você se tornar um cidadão português, mas você, no final das contas, não realmente se tornava um cidadão português. A Sandra e a Ercília vão tentar seguir determinadas regras e, no final das contas, essa ambição do pertencimento vai se mostrar inacessível, porque quando a Sandra só frequenta lugares com brancos, ela continua sendo essa destacada como uma outra. E a Ercília se esforça para agradar essa pátria adotiva, ela continua, ao mesmo tempo, sendo vista como, devido a muitos acontecimentos dessa narrativa, né, uma mulata objeto do desejo e da iniciação sexual de um outro branco. Então, outros irmãos, né, pensando nos irmãos mais velhos, o Justino e os pretos de Pousa-Flores e o Carlos e um preto muito português, por outro lado, vão tentar se agarrar no outro lado desse polo colonial, né, uma ideia idílica de uma África que vai acabar reunindo muitos símbolos e se concretizar quase num panafricanismo, ao invés de que seria talvez uma origem verdadeira aos que seriam suas respectivas nações, né, porque o Justino vem de Angola e o Carlos é descendente de cabo-verdiano. Se o Justino, por um lado, cresce em uma Angola que está em vez de se libertar, e, por outro lado, ele foi criado por um pai português, eventualmente ele vai perceber que ele não vai conseguir pertencer a essa nação portuguesa, e ele vai ter essa intenção de se reconectar à África, uma espécie de terra-mãe, ao se ver nessa terra que ele não considera dele. Ele vai misturar muitas ideias, né? Ele vai tentar passar por Angola de alguma forma, ele vai tentar se inspirar nesse grupo Mutilele, que ele sabe que é de onde veio a mãe dele, mas ele não conheceu a mãe dele, ele não teve essa experiência, mas ao mesmo tempo ele vai se apoiar nos signos da diáspora negra nos Estados Unidos, em ícones como o Jimi Hendrix, porque ele quer ser músico. E o Carlos vai fazer alguma coisa parecida, ele vai variar entre querer beber o Catembe e buscar relacionar o que ele chama que é a vivência dos rappers brown skin, né, também dos Estados Unidos, a sua vivência enquanto um negro de pele clara em Portugal. A língua do dia a dia do Carlos vai ser o crioulo. O Budjurra vai dizer que ele nem fala crioulo muito bem, mas ele vai tentar fazer dessa a língua dele do dia a dia, o que é curioso porque a sua irmã, a Sandra, tem raiva quando falam em crioulo com ela, né? Ela só fala português, então esse contato em casa deve ser curioso, né? E o Budjurra vai contar que o irmão começa a detestar os brancos, né? Em oposição à irmã que detesta os negros.
E o Carlos vai agir como esse soldado sempre atento, algo que aparece também no Justino, que ele sempre desconfia de qualquer branco que lhe apareça, inclusive o seu próprio pai, quando tenta ajudar ele a arrumar emprego. O Justino tem sempre um pé atrás nessas intenções das pessoas brancas. Então, eu penso que isso se assemelha ao que o Stuart Hall vai chamar da identificação associativa com as culturas de origem, né, um elo com essa terra de origem que permanece forte após gerações. A gente pode pensar que o Carlos ele é filho de cabo-verdiano, ele não é cabo-verdiano. E é uma identificação, né, que vai permanecer forte, mesmo que já não seja mais a única fonte de identificação, seja essa terra de origem. Isso se assemelha também ao que a Saidiya Hartman vai descrever na sua obra Perder a Mãe, né, que ela vai falar do negro na diáspora, que ele tenta recuperar uma ligação com a África na medida em que ele se sente alienígena, né, nesse lugar onde ele está. Mas, para Hartman, essa busca vai ser infrutífera, né? Não vai ter resultado porque nessa viagem, nesse processo, corta-se esse cordão umbilical com aquela suposta terra-mãe. Então, em retorno, esses dois personagens não encontrariam essa terra que eles pensam conhecer, que eles construíram através dessas memórias, dessas fantasias à distância nesse processo da migração. E isso pode nos levar a pensar também na estrangeiridade da Vitória, que é a protagonista do Essa Dama Bate-Bué, que nasce em Angola, mas é criada em Portugal, e ela também vai estar sob esse signo de uma estrangeiridade, pautada especialmente pela sua cor de pele, pelo fenótipo. Ela também vai alisar o cabelo, vai passar por muitos episódios de racismo. E o interessante dessa obra é esse retorno que ela realmente faz fisicamente, né, para Portugal, em busca de uma construção, de uma identificação que a acolhesse. Vai estar entremeado pela sua busca da própria mãe, que ficou em Angola quando ela foi embora, né? Mas ela tem essa busca também por uma identificação de algo que pudesse acolher ela quando Portugal não acolheu ela, né? Mas de qualquer forma, quando ela chegar em Angola, ela não vai ser acolhida por essa nação materna, da mesma forma que ela não vai ser acolhida pela mãe dela, porque tendo crescido em Portugal, quando ela chegar lá, os angolanos vão ver o sotaque dela, o comportamento dela, e vão pensar: você não é angolano, né? Você é portuguesa. Então, esse interlugar vai se repetir. A Vitória não vai poder ser portuguesa, mas ela também já não é exatamente angolana. Então, é alguém que está nesse meio, né, esperando essa possibilidade de pertencimento, algum sinal. E essa condição dessa espera é semelhante ao que a escritora Djamila Pereira de Almeida vai chamar num ensaio dela de uma ansiedade do limbo, que ela vai conceituar como um complexo emocional que emerge na sensibilidade diaspórica negra. Ela se manifesta como um luto por um lar impossível e na disposição associada a esse luto em buscar eternamente algo que não se pode obter. Então, seria mais do que só estar nesse meio entre duas coisas, né? Mas é um luto antecipado desse sentimento de que é impossível chegar no lugar que você quer chegar. Então, talvez chegar num desses dois polos. Então, partindo já para uma finalização, essas obras, em evidência, elas não vão apresentar exatamente uma transformação nem positiva nem negativa no seu fechamento, né? Essa é uma leitura mais minha, mas essa jornada pelo limbo vai permanecer nesse estado médio de um interlugar, de um intermediário, sem ser possível pertencer ao lugar de partida nem ao de chegada. A Kristeva vai caracterizar essa condição de estrangeiro localizada no meio como, cito, não pertencer a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor, a origem perdida, o enraizamento impossível, a memória emergente e o presente suspenso. A Kristeva vai falar desse espaço do estrangeiro, que é como a própria transição, né? Excluindo a possibilidade de uma parada. Então, nessa medida, parte-se para a busca talvez de um terceiro espaço, a partir da aceitação dessa impossibilidade de um pertencimento sólido a uma identidade essencial. Então, para fechar, eu vou falar desses dois filhos que ficaram faltando, que são os dois filhos que ficam no meio dessa régua, né? A Belmira, Os Pretos Pouta-Flores, que é de fato a filha do meio, e o Budjurra, que é o filho mais velho, narrador, em Um Preto Muito Português. Eles se configuram como os filhos problemáticos, os filhos questionadores desse limbo, que, estando efetivamente nesse meio dessa régua, eles enfrentam essa impossibilidade de se encaixar, né? Essa relegação ao limbo de uma maneira diferente. Eles vão refletir sobre essa impossibilidade de se chegar efetivamente ao destino.
Então, nota-se que ambos estão, de alguma forma, relacionados à palavra, né, porque o Bujurra é o próprio narrador dessa história, ele que pega essa história para contar, e a Belmira, ela tem esse sonho de ser poeta, que apesar de nunca ter sido realizado, né, ela, no final ela vai falar que ela continua anotando tudo que ela sente, ela, mesmo que ninguém vá conhecer os versos dela, né, ela continua escrevendo de alguma forma. Então, a gente podia interpretar essas características como um signo desse espaço de tradução, na medida em que, nesse meio, ambos falam essas duas línguas, as línguas, talvez, dos irmãos, desses dois polos e desses dois mundos, e tentam entendê-los em paralelo, né? Franco vai lembrar que o Bujurra, ele parece ter um olhar muito atento, a ponto de perceber que esses problemas que cercam ele estão na forma como os outros veem o mundo, né? Não como a forma como ele realmente é. Então, a partir disso, eu pego o Said, né, que no ensaio Reflexões sobre o Exílio vai falar que, embora pareça estranho falar de um prazer no exílio, há uma coisa positiva nessa condição, que é ver o mundo inteiro como uma terra estrangeira, o que possibilita uma originalidade da visão. O Bujurra, ele vai falar uma coisa parecida, né, que ele vai falar que essa dualidade dele entre essa descendência cabo-verdiana e ter crescido em Portugal é nele uma riqueza. Então, esse pertencer a mais de uma cultura permite essa pluralidade de visão, torna possível comparar essas perspectivas a partir de uma visão em contraponto, né? Esse contraponto é o que o Said fala. A Belmira e o Bujurra vão estar sempre deslocados nesse meio e possuem essa visão contrapontística que enxerga as múltiplas melodias dissonantes ao seu redor. Então, de acordo com essa visão, há o Stuart Hall, que vai dizer que a alternativa a esse problema não é apegar-se a modelos fechados, unitários e homogêneos de pertencimento cultural, mas abarcar os processos mais amplos, o jogo da semelhança e da diferença, que estão transformando a cultura no mundo inteiro. É isso. Obrigada, gente. Vou passar a palavra para o Christopher. Bom, boa tarde a todos e a todas. Como vocês já sabem, meu nome é Christopher Abençanville e eu sou professor de letras francês na Universidade do Estado do Amapá e doutorando em literatura comparada na UF. Então, como vocês podem perceber atrás de mim, o título do meu trabalho é A Infância entre a Identidade Fragmentada e a Revolução Socialista em Petit Piment d'Alema Bancu, que é desse livro que eu vou falar hoje. Et elle voulait avoir un enfant clair parce que cela représentait à l'époque une sorte de supériorité. Ou seja, ela queria ter uma criança clara porque isso representava na época uma certa ou uma espécie de superioridade. Então, desde já vocês já podem perceber do que vai ser a minha fala ao longo desses 20 minutos. É para dizer também que é um trabalho que surgiu a partir da minha leitura com meus alunos na disciplina de literaturas francófonas, na UEAP, na qual a gente lia o Petit Piment, problematizava. Eu queria trazer algo novo, que não fazia parte das minhas pesquisas. Então, quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar com Daniela Ferrier, com escritores haitianos, mas hoje eu vou falar sobre o Petit Piment e Alema Bancu também, que é amigo de Daniela Ferrier, editor também de Daniela Ferrier. Bom, além disso, partindo desse recorte, eu penso, minha ideia é pensar a questão da infância, a importância da infância na literatura. Então, como eu coloquei aqui, o interesse pela infância na literatura é visto como um catalisador, valorizando a reconstrução do passado, tanto de um romancista que pretende reconfigurar o mundo através do olhar da criança. Então, o olhar da criança permite ao escritor questionar, retornar à infância, retornar à época, a um passado que marcou, ou as mazelas que precisam ser questionadas. Então, o olhar da criança vai ser muito importante assim na literatura. Às vezes a infância, o narrador criança vai ser um narrador criança que pode sofrer abuso, etc. Mas agora não seria no meu caso
Petit Pimão não seria esse caso. Seria um caso de uma criança no contexto de abandono. Então, como eu coloquei, no contexto africano, o tema da infância não só traduz o sentimento psicogênico dos escritores, mas valoriza igualmente sua autoconsciência, lembrança de um paraíso perdido. Para outros escritores, a infância restaura a saudade dos momentos passados no seio da família, enquanto outros desfrutam deste passado despreocupado para fazer ponto sobre os momentos emocionais de seu passado. É também através da infância que alguns escritores africanos construíram a sua identidade e postura. Então, as experiências das crianças em alguns romances africanos, de fato, oscilam entre o abuso, a manipulação ou ainda a compartimentação. Então, e também podemos perceber que o narrador criança ou a criança nas literaturas africanas pode ser uma reconstrução também, uma reconstrução do país, principalmente depois das revoluções, das independências também. Mostrar essa reconstrução de um país ou a construção de um país. Então, a criança é vista dessa forma. Mas na narrativa da infância em Mabanku não se concentra nos temas dramáticos da infância. Então, ele vai mais para a questão da criatividade, da ideologia, ou da postura do escritor. Então, na ótica de crianças e adolescentes, nos romances, principalmente nos romances mabanquianos, então, ele tem mais ou menos cinco romances que vai falar, que os narradores são crianças. Então, pode observar uma sociedade despótica, agitada pelos defeitos sociais, como corrupção, nepotismo e opressão. E também é importante nesse livro, o Petit Pimão, que podemos perceber a questão da Revolução Socialista também, que marcou a década dos anos 50, 60, etc. Então, a Revolução Socialista na República do Congo, o Brazzaville, começou em agosto de 1973, com a eleição dos três gloriosos, se posso chamar assim, depois o presidente Philbert Youlou. Então, este movimento, Três Gloriosas, levou ao estabelecimento de um novo regime socialista. Primeiro, sob o governo de transição de Alphonse Mansaba Debade e do Movimento Nacional da Revolução. É a partir desse contexto que Petit Pimão, o enredo do Petit Pimão vai ser contado, né? Então, como vocês vão refletir algumas questões, a primeira pergunta que eu faço como inquietação após essa leitura é: por que ter a pele negra ou clara é uma depositória de valores específicos na sociedade congolesa? E outro: de que maneira a dominação colonial ocupa o corpo do sujeito negro inteiro e habita em todos os recantos de sua psique? A que se deve, então, este delírio de querer ter uma criança clara em vez de assumir sua negritude? Então, para quem não conhece, Mabanku nasceu em Congo, Brazzaville, na República de Congo, é bacharelado em letras, filosofia, é professor de literatura francófona também, na Universidade de Califórnia, Los Angeles. Ele é escritor, poeta e editor de poemas. E com 22 anos se mudou para a França. Então, iniciou sua carreira literária na poesia. Sempre, né? Os escritores sempre começam na poesia antes de passar para as narrativas, né? Então, pode citar também O Jour le Jour, La Légende de Léance, e ele tem também algumas obras traduzidas no Brasil. Então, suas aventuras romanescas se iniciaram com Bleu, Blanc, Rouge, que é das obras dele que é traduzido no Brasil. Temos também Dieu sait comme je dors. Ele é petit nègre de Vercingétorix. Vercingétorix é um personagem muito importante na história da França. Então, ou seja, nesse livro ele vai falar um pouco dos filhos pequenos, negros. Então, uma forma metafórica também, né? Ironia também, para criticar principalmente a história da França, o Gaulle, etc. Bom, então, no Petit Pimão,
é o que podemos perceber que entre o passado colonial e após a independência, Alain Mabancou nos apresenta, na ótica do narrador personagem Moïse, as diferentes disputas étnicas, os resquícios da colonização e a revolução socialista na República de Congo. Então, Moïse português, representa os indivíduos esquecidos, alienados, marginalizados, como aqueles que estão trancados no orfanato Luango e aqueles que vagam nas ruas. Então, operando ao mesmo tempo com uma categoria originária, material e fantasmática, a questão da cor da pele é vista como um modo de ser superior ao outro, como causa de devastações psíquicas inauditas e de inúmeros crimes e massacres no romance barbariano. Então, pode-se afirmar que esse romance busca redefinir a liberdade, reconstruir uma identidade que foi despojada, fragmentada através da colonização, que testemunha o destino das crianças na rua. Bom, este romance é uma homenagem às crianças impotentes. A intenção de Mabancou para a redação deste romance é especificada desde já na dedicatória, na qual vai dizer: é homenagem a esses errantes da Côte Sauvage que, durante minha estadia em Pointe-Noire, me contaram alguns trechos de suas vidas, especialmente a Petit Piment, que queria ser um personagem de ficção, porque estava cansado de ser na vida real. Então, você já pode perceber também que Petit Piment é essa criança. Petit Piment é o mesmo personagem que Moïse. É o apelido que ele vai adquirir depois, porque ele cresceu nesse orfanato, então nas brigas para proteger seu amigo, depois eu vou falar do seu amigo Bonaventure, ele vai colocar pimenta na comida das outras colegas. Então, é aquela pimentinha bem picante, então vai colocar na comida justamente porque o outro colega estava apanhando no orfanato. Então, nesse orfanato, a ideologia imposta era a ideologia socialista. Então, aqui, como comentei, estruturado em 3 partes: Luango, Pointe-Noire e Le Marocain, ou seja, vocês podem perceber que é nome de 3 cidades. Então, essas 3 partes vão mostrar diferentes partes da vida do narrador personagem. Então, o narrador conta com grande delicadeza o difícil caminho dos órfãos em Luango, localizado na cidade costeira de Pointe-Noire. Então, Petit Piment é um órfão de 12 anos, encontra-se no orfanato em Luango, não de boa vontade, mas como vítima de circunstâncias. Quais são as circunstâncias da colonização e da revolução socialista? Então, de pais desconhecidos, esta criança é depositada no portal do orfanato de Luango, onde é nomeado. Eu vou tentar ver. O nome dele é em Lingala. É uma língua falada em Congo, na República de Congo. Tokumisan, Nzambe, Pomoise, Yamoyendu, Abatumi, Namboka, Yabakoko. Então, que se traduz como: demos graças a Deus, o Moisés de negro nasceu na terra dos ancestrais. Então, esse nome foi dado por um Papa Mupelo, que é um sacerdote católico, né? Então, como o nome era muito difícil de falar, então passaram a chamar ele de Moïse. Bom, dada a extensão de seu sobrenome em Lingala, Papa Mupelo, que é outro personagem muito importante no romance, não tem nenhuma incerteza quanto ao futuro deste jovem adolescente, que me parece semelhante ao de Moisés na Bíblia. Então, vai fazer essa comparação também com Moisés na Bíblia. Então, e como Moisés vai contar? Ele não vai contar a história dele. Ele vai contar a história das pessoas que fazem parte da vida dele. É a partir disso que ele vai circular dentro do romance. Então, para conhecer Moisés, tem que conhecer outros personagens que ele anda, etc. Então, Papa Mupelo é um dos personagens. Depois tem um amigo que é Bonaventura, seu amigo que tem a mesma idade que ele, no entanto, às vezes tem dificuldade em entender, porque
Petit Pimã também era um personagem muito perturbado também. Ele brigava muito. Então, ao contrário de Bonaventura, que é tagarela e ingênuo, Moisés mostra uma atitude introvertida. Ele vai dizer: eu não sei o que me levou a acreditar que eu era de longe seu primogênito e que eu tinha, portanto, o dever de protegê-lo, ou até mesmo elevar o tom quando necessário. Mas até o ponto, essa amizade vai desaparecer também, porque Bonaventura não vai querer fugir do orfanato. Então, enquanto Moisés está pensando em fugir, ele vai ficar. Então, Moisés vai atrás dessa busca de uma vida melhor para além das portas do orfanato. Bom, nesse orfanato também eles têm a aula de história. Mas a aula de história que eles têm é uma aula de história do país colonizador. Ou seja, lembrando que Congo foi colonizado pela França. Então, o que eles estavam estudando é o De Gaulle, o Balzac, todos esses escritores. Igual que acontece também em outros países, né, principalmente no Brasil, também vocês estudam um pouco da história de Portugal também. Então, mas no romance era mais marcado. Então, esse professor de história do Kudaka, que vai mudar a história deles, porque ele vai ensinar às crianças a história da localidade do Luango, que os antepassados da etnia Vili e outros do sul do país fundaram no século XV. Então, foi a partir deste lugar que seus descendentes foram escravizados. Então, a etnia Vili também entrava sempre em conflito com as outras etnias. Então, Vili é o que comandava também em Congo. Então, Sonho do Cuvas perguntava: por que nossa avó Nzinga como posso dizer, é o Deus na Igreja Católica? Tá? Nós jogaria no oceano quando era a mãe de todos nós, aquela que deu à luz a grande reino do Congo. Por que ela iria atacar as crianças quando ela mesma teve 3? Os gêmeos Nvitanumi, Mpanzu Amimi e uma filha Lukimilua Mimi. Eu não sei se eu não sei, sério, mas é isso. Então, se ela não tivesse tido, nós não teríamos conhecido o povo Congo e, portanto, nosso país não teria existido. Então, é a partir dessas histórias que ele vai, esse professor vai ensinar a história do Congo. Porém, já que estamos dentro do orfanato, não seria bem-vindo essa formação das crianças, né? Então, por isso, vão trocar o professor. O diretor vai trocar o professor e vai ser substituído pelo professor, o senhor Montois. O senhor Montois é um francês, vai ensinar a história tradicional, etc. Bom, essa aqui, como vocês podem perceber, ele vai construir a história dele a partir dos personagens. Um outro personagem que é importante para terminar, que é Sabina Nyangui, que é a frase que abre a minha fala, é de Sabina Nyangui, que é essa pessoa que vai se ocupar que vai cuidar de Moisés. É ela que também pegou na frente da porta para cuidar. Mas também Sabine vai contar a história dela. A história dela é muito importante porque vamos conhecer também a Revolução Socialista, como os cubanos chegaram em Congo ou Angola, e também também conhecer a história do orfanato. O orfanato foi criado para os filhos cubanos, com os congoleses. Então, nesse orfanato que essas crianças ficavam. Então, Sabino foi uma das vítimas a crescer nesse orfanato, né? Então, entramos a partir disso, na fala dela, entramos na ideia de política de assimilação, pensado por Achille Mbembe. Por quê? Porque vamos entrar na ideia do casamento interracial, e esse casamento interracial é visto em Congo como um casamento, uma bastarda.
Então, uma bastarda seria essa cubana. Então, Sabine era considerado como uma bastarda. Ela vai nos dizer. Não importava, porque se via imediatamente que eu não era tão negra como as outras congolesas. E que eu era necessariamente uma bastarda, uma cubana. O que significava que minha mãe tinha deixado ir com um desses bichinhos para dar à luz a uma criança menos negra. Ou porque ela estava a prostituir-se em segredo, perto dos campos militares na fronteira. Mas eu prefiro a primeira opção. Sim, ela queria ter um filho, claro, porque isso representava na época uma espécie, um certo de superioridade. Era estúpido, mas era uma parte do nosso complexo. Vis de blanc. Tudo o que era branco era melhor. Tudo o que era negro estava amaldiçoado. Sem futuro, sem amanhã. Segue-me sempre, meu pequeno Moisés. Então, a partir dessas figuras, vocês podem perceber que Moisés vai conhecer, vai apresentar também diferentes personagens da sociedade congolesa. Mostrando também essa parte muito importante na República do Congo. Então, temos também a intervenção em Cuba, em Angola, a intervenção de Cuba em Angola e em Congo, no qual vai relatar todo esse movimento, o movimento popular de libertação da Angola, como esses irmãos comunistas, né, era importante também para a independência da República do Congo. Então, os principais problemas da missão desses irmãos comunistas eram abusos sexuais, uso desproporcional de força, persistência da instabilidade política e social. Por isso, para terminar, ela vai dizer: quando nasci, a minha mãe confiou-me ao orfanato nacional das meninas de Luandili. Um pouco mais tarde, constatei que metade das meninas deste estabelecimento nasceram de um pai militar cubano. Como se esta instituição tivesse sido criada apenas para elas, ou enquanto este orfanato fazia uma espécie de discriminação ao aceitar somente meninas congolesas cubanas. Bem, eu soube mais tarde que era o presidente cubano Fidel Castro quem financiava integralmente este hospício. E para terminar, algumas conclusões, né? Como eu falei, é um trabalho que surgiu a partir das minhas leituras, né, nessa disciplina de literatura francófona. Então, após o advento da Revolução Socialista, né, o que podemos perceber é que o orfanato é transformado em um laboratório destinado a testar o socialismo dos internados. Então, as crianças são obrigadas a adotar o comportamento dos socialistas. E partindo das reflexões fanonianas, o que podemos perceber, observa-se a maneira como Sabine Yangui, a funcionária renomeada de Angela Davis e mãe adotiva de Moïse, desconstrói o dilema, embranquecer ou assimilar, tomando consciência de uma nova possibilidade de existir e rejeitando o desejo inconsciente de mudar de cor. Então, as crianças estão exaustas pelo regime totalitário do diretor Dieudonné e dos seus sobrinhos, que as privam da liberdade e as obrigam a recitar o último discurso do pioneiro socialista permanente. Então, com o desaparecimento repentino de Sabine, a figura materna de Petit Piment, ele consegue fugir do orfanato e encontrar refúgio na cidade de Pointe-Noire. Este foi o início da aventura tumultuada deste personagem, cujo essencial para sobreviver é roubar. Então, ao deixar o orfanato, passa a viver na rua e o destino dele para sobreviver na rua é roubar. Eis a reflexão. Mas ao final também, na terceira parte do romance, vai ter outra perspectiva, porque vamos falar da questão da medicina, que eu fiz um recorte também para poder apresentar. Então, aqui algumas referências minhas e merci beaucoup. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu me chamo Jaqueline Brito, sou doutoranda, né, no curso de Literatura Comparada, orientanda da Tatiana Pequeno, doutora Tatiana Pequeno. Quando o Cris e a Bárbara me chamaram para essa mesa, me convidaram, né,
É uma alegria estar aqui compartilhando essa mesa com eles. Eu não é tema da minha pesquisa de doutorado, mas eu me aproveitei, né, assim, de um trabalho obrigada, de um trabalho que eu já tinha feito numa disciplina com a Tatiana, né, há 2 semestres atrás, que falava que tinha a temática da Manifesto contra a Invisibilidade, a urgência em descolonizar o pensamento. Então, eu peguei esse tema, né, que cabia, onde eu vou aproximar as obras, né, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, com a obra Louças de Família, né, da Eliane Marques, né, fazer um diálogo aí entre essas 2 autoras e essas 2 obras. Bem, então, obrigada. Eu começo aqui com uma epígrafe, né, da Sadiar Hartmann, porque vidas negras estão ainda sob perigo e ainda são desvalorizadas por um cálculo racial e uma aritmética política que foram entrincheirados séculos atrás. Esta é a sobrevida da escravidão. Oportunidades de vidas incertas, acesso limitado à saúde, educação, morte prematura, encarceramento e pobreza. Né? Isso lá no Perder a Mãe. E também trouxe aqui um poema do Ney Lopes, né? Eu, por mim, sinto a pele como um terno, um hábito fraterno, um costume propício e não um vício. Eu, por mim, sinto a pele, nem fardo nem farda, apenas embalagem feita para a viagem. Sinto a pele como um fato da cor do homem, da história, da luta e da vitória. Mas um outro Brasil, o dos bancos e usinas, cujo avô partiu um dia lá do porto para violar-lhe a avó, na foz do rio volta. Esse Brasil cafuso, de mãe mameluca, se mira na lagoa da Tijuca e vê a parda pele alva como açúcar. Então eu trago esses 2 autores na epígrafe, apresentando aqui um pouquinho, né, sobre as autoras. A Eliane Marques, poeta, tradutora, psicanalista, nascida na fronteira entre Brasil e Uruguai, é mestre em Direito Público, graduada em Pedagogia e Direito, com especialização em Constituição, Economia e Política. Na carreira literária, né, publicou pela Autêntica Contemporânea seu primeiro romance, Louças de Família, em 2023. 2 anos antes ela já havia publicado a obra O Poço das Marianas, livros de poemas. Enfim, tem outras produções, né, na área de poesia. E ela coordena a editora Escola de Poesia Americana, o selo Orissun Ouro, que visa a tradução e a publicação de livros de mulheres poetas americanas no Brasil. E a Grada Quilomba, uma artista portuguesa radicada em Berlim, cujo trabalho questiona conceitos de memória, trauma, conhecimento, violência e repetição, né? Que histórias são contadas, como são contadas e por quem. São questões constantes em sua obra. Quilomba é muito conhecida por sua prática subversiva e singular de contar histórias, na qual ela dá corpo, voz, forma e movimento a histórias e narrativas assombradas pelo silêncio, utilizando performance, dança, cinema, leitura dramatizada, texto, vídeo, instalações esculturais e sonoras. A obra complexa e profunda de Quilomba sobre desumanização e violência tem sido descrita como uma desobediência poética e um novo minimalismo pós-colonial. Eu estava achando que eu estou mudando, mas é Santini que está mudando. Desculpa, você quer que eu me comunique com você? Você vai acompanhando. Então tá bom, eu estou crente que está daqui para lá. Bem, então eu começo aqui falando da obra, né, Memórias da Plantação. Originalmente lançado na Alemanha em 2008, traduzido para o português em 2019, o livro Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano, de Grada Quilomba, oferece uma análise impactante de como o racismo se estabelece e funciona nas sociedades ocidentais atuais. Dividido em 14 capítulos, com a adição na versão brasileira de uma carta direcionada aos leitores do Brasil, o livro combina análise teórica, narrativa em formato de ensaio e relato pessoal para examinar a violência diária contra pessoas negras e os sistemas psicológicos e sociais que mantêm essa violência. É importante lembrar aqui que ela, nessa carta, né, da edição brasileira, ela dá todo um destaque, né, para a questão da linguagem, né, trazendo a reflexão sobre a importância da língua, né, a importância de usar
os termos neutros e usar para que todos realmente se vejam representados na língua, né? E não somente esse masculino englobando todo mundo, né? A postura política da autora já se evidencia na introdução, ao afirmar a escrita como ato de resistência. Para mulheres negras historicamente silenciadas, narrar-se é recusar o lugar de objeto e reivindicar a autoridade sobre a própria história. Gesto que dialoga com autoras como Audre Lorde e Bell Hooks, para quem a escrita é também uma forma de elaboração de traumas coletivos e individuais. No capítulo inaugural, intitulado A Máscara, Grada Quilomba mobiliza a imagem histórica da máscara de ferro imposta à escravizada Anastácia para discutir o modo como o racismo estrutura as práticas de fala e escuta nas sociedades ocidentais. Quilomba argumenta que o racismo opera fundamentalmente pela negação, mecanismo psicológico político que permite ao sujeito branco desresponsabilizar-se da violência colonial e, simultaneamente, legitimar a continuidade de práticas que controlam e subjugam corpos negros. A autora articula essa reflexão ao conceito de outro, outra, demonstrando que o lugar ocupado pelo sujeito negro é, em larga medida, uma construção projetiva produzida pelo olhar branco. A branquitude cria imagens distorcidas e fantasmáticas do que rejeita reconhecer em si mesma agressividade, sexualidade, perigo e irracionalidade, e projeta tais atributos nos corpos negros. Assim, o outro racializado, a outra racializada, funciona como tela de projeção das ansiedades e recusas do eu branco. O negro, a negra, torna-se aquilo que o branco teme admitir em seu próprio interior. Trata-se de uma dinâmica que dialoga com Frantz Fanon ao afirmar que, abre aspas, o que é frequentemente chamado de alma negra é uma construção do homem branco, fecha aspas. Especialmente no modo como o colonizador cria um negro imaginário para evitar confrontar suas próprias contradições. Nesse sentido, a máscara simboliza mais que um instrumento físico. Ela materializa um regime de silenciamento que impede que sujeitos negros articulem sua experiência, nomeiem o racismo e exponham aquilo que a branquitude se recusa a ouvir. A escuta, como lembra Quilomba, é um processo dialético, envolve abertura, disponibilidade e reconhecimento da voz alheia. Quando a sociedade branca se recusa a ouvir, impede não apenas o discurso, mas a existência plena do sujeito negro, produzindo uma violência epistêmica que se manifesta na vida cotidiana. O segundo capítulo aprofunda a discussão sobre linguagem e representação, tomando como ponto de partida a pergunta de Spivak: pode a subalterna falar? Quilomba chama atenção para o aspecto aparentemente simples, mas profundamente revelador, a tradução do título da obra para o português como pode o subalterno falar, né, onde o masculino genérico é empregado como suposta forma universal. Tal escolha linguística, segundo a autora, apaga o lugar de fala de Spivak como mulher, indiana e intelectual situada no sul global, reproduzindo a ideologia colonial branca que naturaliza o masculino, o ocidental e o europeu como parâmetros universais da experiência humana. Com isso, Quilomba retoma a crítica ao mito do universal, demonstrando que o discurso universalista da modernidade, que se pretende neutro, objetivo e abrangente, é, na verdade, uma construção que se sustenta sobre a exclusão de corpos, saberes e experiências não brancos. A universalidade, tal como é apresentada, corresponde àquilo que a autora denomina outricidade, aquilo que se vende como válido para todos, todas, mas que, de fato, expressa somente a perspectiva dominante, sempre masculina, branca e ocidental. Está fora desse padrão, é empurrado para as margens e constituído como outro, outra, como diferença radical, como desvio. Para a autora, alcançar o status de sujeito exige o reconhecimento e a participação efetiva em 3 níveis fundamentais: o político, o social e o individual. É necessário que desejos, interesses, necessidades e modos de existência de uma pessoa tenham lugar nesses diferentes âmbitos. No entanto, o racismo estrutural impede repetidamente que sujeitos negros e negras sejam reconhecidos como sujeitos plenos, políticos, sociais ou mesmo individuais. A negação desse estatuto é justamente o que caracteriza a violência epistêmica e ontológica do racismo, que não é apenas um fenômeno social, mas também uma disputa simbólica e linguística que define quem pode falar, quem deve ser ouvido
e quem permanece sistematicamente silenciado. Ao tratar das experiências de mulheres negras, a autora propõe o conceito de racismo genderizado, para mostrar que gênero e raça se entrelaçam na produção de opressões específicas. Segundo Quilomba, o feminismo hegemônico branco não abarca as especificidades que atravessam as experiências de mulheres negras, pois opera a partir de referenciais racializados que naturalizam a branquitude como norma. Desse modo, ao propor conceitos como sororidade, frequentemente entendida como o pacto de solidariedade entre mulheres, o feminismo branco pressupõe uma horizontalidade inexistente, uma vez que tal solidariedade se dissolve imediatamente quando a raça é acionada. Abri um parênteses aqui para ilustrar na obra, a Quilomba ela, entrevista muitas mulheres, mas ela acaba reduzindo, a pesquisa a duas personagens, a duas mulheres, a Kathleen e a Alicia. Deixa eu lembrar, é esse o nome? Alicia e Kathleen. E ambas relatam experiências vivenciadas por elas, justamente em que não se sentem abraçadas, por esse dito feminismo, essa sororidade, por conta da raça, por conta da cor da pele. Então, elas relatam essa diferenciação com muita dor, do quanto esse discurso acaba se esvaziando, o da solidariedade, o do apoio incondicional umas às outras, quando se trata de feminismo, se há uma diferenciação de raça em primeiro lugar, antes de se olhar para a questão propriamente do gênero. Quilomba analisa as dinâmicas presentes em relacionamentos interraciais, destacando como a mulher negra é historicamente capturada por uma lógica de dupla identificação, ora reduzida à figura da doméstica assexual, dócil e obediente, ora hipersexualizada, como a prostituta primitiva. Essa ambivalência não é acidental, mas expressão do imaginário colonial que produziu ao longo dos séculos imagens contraditórias que servem simultaneamente para controlar, punir e erotizar corpos negros femininos. A partir dos relatos das suas interlocutoras, a autora demonstra que dentro de uma sociedade patriarcal sustentada por uma ideologia de hierarquização racial branca, as mulheres negras ocupam um lugar de ausência dupla. São, aí eu cito a Quilomba, a antítese tanto da branquitude quanto da masculinidade. Tal posição estruturalmente desautorizada produz um tipo de sofrimento que não é apenas individual, mas político e histórico, consequência de uma longa tradição de exclusão, silenciamento e deslegitimação das subjetividades negras. Ao discutir o racismo, a autora enfatiza se tratar de um fenômeno estrutural, sistêmico e branco, inscrito nas instituições, nas relações sociais e nos modos de percepção. A metáfora da plantação é utilizada como dispositivo analítico para compreender a história coletiva de opressão racial, insultos, humilhação e dor, que, longe de pertencer ao passado, se atualiza no presente por meio do que a autora denomina trauma colonial. Esse trauma, reforçado e reencenado pelos racismos cotidianos, opera simultaneamente no âmbito individual e coletivo, atravessando corpos, memórias e práticas sociais. Quilomba defende que a saída desse circuito traumático exige um gesto radical, colocar-se fora da ordem colonial, recusando as narrativas hegemônicas e criando modos de existir e de narrar-se. Assim, a autora convoca sujeitos negros a ocupar a centralidade de suas próprias historicidades, reconstruindo sentidos e afirmando outras formas de presença e de vida para além das fronteiras impostas pelo colonialismo. Convocação esta, que tem reverberado em muitas obras literárias contemporâneas de autoria feminina negra. Então, a gente tem assim, uma série de autoras que estão indo nessa lógica de protagonistas que falam em nome de si próprias, que contando suas histórias e as histórias das raízes ancestrais. A gente tem Eliana Alves Cruz, a gente tem Ana Maria Gonçalves, a Conceição Evaristo, um monte de escritoras aí com esse movimento de protagonizar, principalmente a autoria
feminina negra, as personagens negras, e eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre a obra Louças de Família, de Eliane Marques, que é um romance, né, publicado em 2023 pela editora Autêntica Contemporânea, que tece uma crítica contundente à sociedade brasileira, que ainda insiste em se estabelecer sobre distinções e preconceitos. A narrativa trata de ancestralidade, desumanização, racismo, desigualdades profundas, propondo uma reflexão sobre a complexidade da experiência humana, as injustiças históricas e as estruturas sociais que contribuem para a desvalorização de certas vidas. A obra se divide em 3 partes. Na primeira parte, nós temos o resgate memorialístico da genealogia materna da protagonista narradora, Quandu. Na segunda parte, o resgate memorialístico de sua genealogia paterna. E na terceira parte, uma espécie de síntese da experiência dolorosa da narradora, como se a herança familiar que lhe coubesse fosse a sensação de estar quebrada, partida, fissurada pelas tragédias familiares. As louças de família, que intitulam a obra, seriam uma metáfora dessa trágica herança. A crueza é a louça que nos basta, citando aqui a Eliane Marques na página 205. O fato desencadeador do relato memorialístico feito pela protagonista narradora Quandu é a morte de sua tia Eluma e o que esta deixa de herança para os seus. Então, aqui a citação de como começa a narrativa. Sobrou isto de sua morte, as contas impagas, luz, água, blusas, calças, saias, camisas jeans, Jesus também te ama, compradas a prazo de uma irmã da igreja, tão pobre quanto convicta da superioridade carola. O legado dessas contas me dói, feito sapato de salto fino bico apertado. Página 11. A partir da morte de sua tia, quando passa a nos relatar os fatos familiares marcantes de sua vida, compartilhando conosco, leitores, a quem se dirige sempre no feminino, as dores que carrega em sua existência. Trata-se de um relato de dor, a dor do pertencimento a uma história familiar repleta de sofrimento. A história de Tia Eluma puxa a história da mãe da narradora, de sua abuela e de outras tantas ancestrais. É na primeira parte do romance que conhecemos os nascimentos de Quandu, que ela afirma terem sido 3. Ela afirma ter nascido 3 vezes. O primeiro nascimento, quando me separei da pretura do corpo de minha mãe, durante uma noite de inverno de Renguiar, Cusco, num hospital gélido da cidade com nome de Ana. Essa expressão Renguiar, Cusco, é uma expressão do sul, para dizer que está frio, um frio intenso, um frio de quase não se suportar. O segundo nascimento, ao ser registrada no mundo da burocracia como uma menina preta. E o terceiro, um nascimento de fogo, um ato burocrático ocorrido quando, na rua, na escola, num clube, em lugar fora de casa, alguém me gritou, negra. Um fato interessante na construção da linguagem é que os nomes próprios são grafados todos em minúsculas, exceto quando se referem às mulheres da família. Em toda a narrativa, as mulheres, tanto na linhagem materna quanto paterna, ocupam um lugar de destaque. São símbolos de resistência e de servidão. A protagonista busca, por meio da análise de sua escrita, libertar-se dessa herança colonial, definitivamente não deseja ser louça de família, como tia Eluma o foi. E aí a frase da personagem, não quero ser mais uma mulher negra faxineira, na página 237, É interessante que esse movimento de, numa sociedade em que as mulheres negras ainda ocupam lugares de subalternidade, ela dá esse protagonismo por meio da escrita, inclusive grafando os nomes das ancestrais, de todas as mulheres na obra, com maiúscula, enquanto todos os outros nomes, no masculino, são grafados em minúscula. Um ato político através da escrita. Esse sentimento de rejeição não impede que Quandu reverencie sua dinastia. Ela não quer o mesmo destino das suas ancestrais, mas ela valoriza essa ancestralidade ao extremo, sempre exaltando a figura feminina. Assim temos em sua árvore genealógica materna Justina, atriz-avó, mãe de Anastácia, sua bisa, escravizada de ganho,
Anastácia teria juntado dinheiro e comprado sua alforria. Dera à luz a mãe Joaninha, a Adelina, tia China e a sua avó, Ana Gilda. Da união com o avô Boaventura, Ana Gilda tivera 2 filhas, Aleso, sua mãe, e tia Luma. Então, essa tia, né, que falece no início da narrativa, é a irmã de sua mãe. Na segunda parte do romance, encontramos os personagens da linhagem paterna de Quandu, que se inicia com Nubi, minha ancestra. Escravizada, acabou desembarcando na rampa do Valongo, num cais da cidade de Açúcar. Sua avó paterna não teve um destino muito diferente da avó materna. Cuidava da família, que a criava, limpando, lavando, cozinhando, e ainda era alugada como faxineira aos funcionários do frigorífico para fazer a limpeza de suas casas. Herculana era o nome registrado em sua certidão de nascimento, nome detestado por ela. Todos a chamavam pelo apelido Chata. Servia aos cunhãs sem salário, sem carteira de trabalho assinada. Morreu na pobreza, sua única herança. A avó Chata dera luz a 2 meninas e 2 meninos, Tiebema. Eu vou pular essa parte, que meu tempo está, né, tá avançando aí. A Bárbara já me mostrou ali os 5 minutos. Eu vou avançar um pouquinho para falar da relação com o pai, né, na obra, que é extremamente dolorosa e traumática. O terror que a narradora demonstra em relação ao pai chega a impedir que ela o nomeie, né? Ela não nomeia o pai durante toda a obra, tratando-o por ex-pai meu. Todas as vezes em que ele é citado na narrativa, há uma representação de violência, de sofrimento. Era um homem perverso, capaz de jogar uma panela de arroz branco e quente no rosto negro da filha, porque não estava do seu agrado. Eu ainda sinto o arroz quente na cara. Exercia sua tirania com a mulher e as filhas, extorquindo parte de seus salários. Sua violência conosco diminuía quando lhe dávamos o dinheiro a que ele achava que tinha direito por nos ter criado. Esse pai monstruoso não permitia que, quando risse, que mostrasse o branco de seus dentes. Exigia que ela, sua irmã e sua mãe lhe demonstrassem a humildade dos derrotados. Numa espécie de vingança, tratava as mulheres da casa como ele próprio era tratado pela gente embranquecida da classe reinante. Na terceira parte do romance, a narradora relata o desaparecimento de Aleso, sua mãe. Aleso foi esposa do ex-pai meu. Foi minha mãe. Caiu num poço de pedras quando se matrimoniou com ele. Eu já nasci nesse poço. Aleso estava cansada dele, cansada de nós. Não queria mais o legado das contas, o legado do sapato de salto apertado. Aleso sumiu. Então, a sua mãe renuncia ao final supostamente pequeno, supostamente mesquinho, rompendo deste modo com a ideia da fatalidade de um destino reservado a todas as mulheres de sua linhagem. Destino este que a protagonista narradora sempre rejeitara. Louça de família, tia Luma passou de uma geração a outra. Como gostam de dizer os patrões e as patroas sobre suas empregadas, abre aspas, ela era como se fosse da família. Fecha aspas. Perversa distorção da apropriação de um corpo negro, tornando-o familiar, disfarçando de afeto o que é da ordem da violência e que se transmite como herança. Violência ancestral que segue se impondo ainda em nossos dias como louça de família que passa de geração em geração, com suposta naturalidade. A metáfora da louça de família ressalta a perpetuação da apropriação e objetificação do corpo negro como algo normal ou natural, quando na realidade é uma prática abjeta. A obra de Eliane Marques evidencia os conflitos, os obstáculos históricos que alimentam a desigualdade e a discriminação racial no Brasil. Em sua resenha do livro Louças de Família, a pesquisadora Muna Malek afirma: a escrita dura, violenta e direta de Marques é a única forma possível de materializar a dor das mulheres que vão desaparecendo uma a uma ao longo das 3 partes do livro. Não há espaço para respiro em corpos intoxicados pelo pó das casas grandes que nem na morte encontram repouso. Louças de Família cumpre com esse papel de reconstruir a importância desses corpos feridos, de tratar suas feridas. A elaboração do passado familiar, realizada por Quandu em seu processo analítico, é o meio pelo qual ela busca se desvencilhar do destino por ela tão temido. E aí, uma citação, né? Temo que a vida me seja cortada mesmo sem faca, fim pequeno de uma vida que pareceu pequena. Quandu rejeita seguir ocupando o lugar de subalternidade como herança familiar, prefere antes o ressentimento combatente. Sua escrita é a resposta contra a invisibilidade
contra o destino de acomodação, de silenciamento e aceitação há tempos traçado para si. Bem, eu vou parar por aqui. Não, é o último slide. A aproximação entre Memória da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano e Louças de Família, de Eliane Marques, revela 2 projetos literários, um ensaístico e acadêmico, outro ficcional, que convergem na recusa da ordem colonial e na reinscrição da voz negra como sujeito da própria história. Embora situadas em campos discursivos diferentes, ambas as obras compartilham a mesma urgência: narrar o trauma colonial e desestabilizar as narrativas brancas que tentam silenciar a experiência negra. Há um gesto comum nas 2 obras: o gesto de falar, isto é, romper com a ordem colonial, deslocar a branquitude do centro da narrativa e transformar a memória em campo de disputa. Se Quilomba desmonta teoricamente os mecanismos de silenciamento, Marques produz um gesto estético que devolve aos corpos negros sua própria dicção. As 2 autoras partem de registros distintos: teoria psicanalítica e ensaio, no caso de Quilomba, narrativa ficcional, no caso de Marques, mas convergem no entendimento de que a memória negra precisa ser reescrita por mãos negras. A escrita repara aquilo que foi desfeito pela violência colonial. A narrativa transforma trauma em elaboração e elaboração em consciência crítica. Ambas as obras participam de uma mesma tarefa histórica: desmantelar a ordem colonial e reinscrever a experiência negra a partir de suas próprias vozes, memórias e perspectivas. Juntas, as 2 obras revelam que a literatura e o pensamento crítico negro contemporâneo não apenas denunciam violências, constroem outros modos de existir, de lembrar e de narrar, abrindo espaço para que novas historicidades sejam contadas fora da ordem colonial. Obrigada.